E aí, pessoal, beleza? Então, estamos aqui na segunda parte dessa nossa discussão sobre as estruturas de repetição. Na primeira parte, discutimos de forma geral sobre a utilidade dessas estruturas de repetição e pegamos o fio da meada, falando assim, bem ao pé da letra, pegamos aí o fio da meada, é, funilamos o nosso grau de conhecimento estudando sobre a primeira estrutura de repetição aqui dentro do universo da programação, que foi o laço para. Nesta aula, que é complementar a aula passada, por isso que eu recomendo que você já tenha visto, iremos falar sobre as estruturas de repetição remanescentes, as que sobraram, ou seja, as estruturas enquanto e repita até. Então, eu vou pautar essa estrutura, essa discussão, perdoe, em duas partes, digamos assim. Vou primeiro falar sobre a estrutura enquanto, e aí depois eu falo sobre a estrutura repita até. Então, vamos conhecer aqui sobre a estrutura enquanto. Vimos na aula passada que com a nossa estrutura de repetição para, nós temos a possibilidade de repetir um trecho de código um número finito de vezes. Afinal, essa era a utilidade do nosso laço para, tanto que até tinha aquelas duas categorias, laços contados e laços condicionais, e aí o nosso laço para, nossa estrutura de repetição para, se caracterizava como um laço contado, porque nós tínhamos uma dimensão de quantas repetições ali seriam executadas. Os laços de repetição, as estruturas de repetição, enquanto repita até, elas se classificam na segunda categoria, de laços condicionais. Ou seja, a repetição do nosso trecho de código está condicionada a uma condição. Se está condicionada a uma condição, então nós não temos a dimensão de quantas repetições serão necessárias até que essa condição seja atingida ou até que ela seja falsa, certo? Nós temos essa diferença e até o que caracteriza essas outras duas estruturas de repetição que vamos aqui discutir, o enquanto e o repita até. Então, olha só, entrando aqui na discussão do enquanto, e se quiséssemos repetir um trecho de código um número indeterminado de vezes, como por exemplo, criar uma conta em um sistema no qual não é possível ter o nome de usuário similar à senha. Então, olha só, o usuário vai criar sua conta em um determinado site, um determinado sistema, e aí, perdoe, e aí há essa comparação do nome de usuário e a senha. Se ambos forem iguais, então isso impossibilita o usuário de criar sua senha. Então, o usuário ele pode errar aí, errar não, ele pode inserir esses valores iguais N vezes. A gente não tem aí uma determinação de quantas vezes ele vai inserir o mesmo nome de usuário e a mesma senha, certo? Então, para fazer essa verificação, sem aplicar a nossa estrutura de repetição, nós teríamos esse código aqui. Então, eu tenho aqui nome de usuário e senha do tipo caractere, solicito o nome de usuário, solicito sua senha e faço aqui uma verificação na minha estrutura de decisão. Se nome de usuário é igual a senha, então eu mostro que ambos são iguais e peço para o usuário tentar novamente. Se não, eu apresento que a conta foi criada com sucesso, afinal os dois são diferentes. Só que olha só, essa minha linha 15, tente novamente. Eu estou repetindo esse meu trecho de código, estou permitindo que o meu usuário tente novamente inserir o seu nome de usuário e senha e corrija esse problema encontrado? Não, não estou fazendo. E aí entra o questionamento, tá, professor, agora o que, que eu faço? Posso aplicar a minha estrutura para? Bem, aplicar a estrutura para dentro desse contexto não seria adequado, seria bem difícil, nem sei se daria certo, não consigo nem dimensionar, mas provavelmente não. Porque você teria que determinar quantas vezes a pessoa iria errar e iria errar no sentido que iria colocar o mesmo nome de usuário, a mesma senha, porque com o nosso laço para a gente já tem isso determinado, total de repetições a serem executadas. Então, com o nosso laço para, com o que nós vimos até aqui, não é possível.
Só que a gente pode resolver esse problema utilizando a nossa já querida, majestosa, maravilhosa estrutura de repetição enquanto. Então, a estrutura de repetição enquanto, ela é útil nos casos em que não há conhecimento prévio do número de repetições a serem executadas. Então, esse trecho de código que estará relacionado a essa estrutura de repetição, ele vai ser repetido de forma desconhecida. Então, nós não temos a dimensão de quantas vezes eu irei repetir o meu trecho de código. Eu não tenho esse conhecimento. E até o que eu tinha falado agora há pouco, que classifica esse laço de repetição como um laço condicional. Está relacionado à satisfação ou à não satisfação de uma determinada condição. Certo? Aqui, no caso, o laço de repetição enquanto é um laço condicional e a sua sintaxe tem a seguinte estrutura. Olhem só como é muito simples. Bem mais simples do que o laço para. O laço para, se vocês entenderam, então vocês não terão dificuldades aí nenhuma para compreender os laços enquanto e repita até. Certo? Então, a sintaxe do nosso laço de repetição enquanto tem essa estrutura aqui. Enquanto uma determinada condição que eu vou passar, faça conjunto de instruções, finalize aqui. Ou seja, enquanto essa condição for verdade, eu vou executando esse meu trecho de código. Essa é a lógica por trás. Passo uma condição, enquanto ela é satisfeita, eu vou repetir nesse meu trecho de código. É simples, não tem dificuldade de se entender a nossa estrutura de repetição enquanto. Então, o início da construção enquanto a gente testa a condição, certo? O nosso código já testa, e aí se o resultado for falso, o conjunto de instruções não é repetido. Ele só é repetido quando a estrutura ela é tida como verdadeira. Então, quando ela é tida como verdadeira, então a gente repete esse conjunto de instruções e aí vai fazendo essa repetição até a condição que nós estabelecemos ser falsa. Olha só, implicitamente, isso já induz que, dentro do seu conjunto de instruções, você precisará alterar as variáveis utilizadas aí na sua condição, porque se você não fizer isso, você vai se enquadrar em algo que nós chamamos no universo da programação de loop infinito. Ou seja, o seu código vai ficar repetindo de forma infinita. Afinal, a sua condição ela vai ser sempre verdade, porque você não está modificando os valores que estão sendo utilizados aí na comparação. Então, voltando aí para o exemplo de se criar uma conta em um sistema e impedir que o usuário insira o mesmo nome de usuário e a senha, e agora aplicando nossa estrutura enquanto, então nós vamos ficar com esse algoritmo aqui. Então, continuo com as minhas variáveis, nome, usuário e senha, ambas do tipo caractere, e aí, enquanto nome de usuário e senha forem iguais, repito o que está aqui. Ou seja, solicito o nome de usuário, solicito a senha, verifico se são iguais. Se forem iguais, eu informo, peço que o usuário tente novamente, se não, eu informo que a conta foi criada com sucesso. E aí notem que aqui dentro, eu estou lendo novos valores para o nome de usuário e senha. Então, eu estou modificando as variáveis que estão presentes aqui na minha condição. Fazendo isso, eu já não entro dentro de um loop infinito. Se eu não tivesse feito a leitura desses dois valores aqui, então esse meu trecho de código ficaria se repetindo de forma infinita. Eu tenho até um print aqui que apresenta isso, certo? Aqui o que eu estou discutindo é exatamente o que eu tinha falado, certo? E aí, olhem só, quando eu retirei a leitura desses valores dentro do meu laço enquanto, então ele ficou aqui repetindo infinitamente. Olha só o trecho de código que eu fiquei. Coloquei aqui a leitura do lado de fora, a leitura tanto do nome de usuário como senha. Estou aqui com o meu laço enquanto. E aí, enquanto o nome de usuário e senha forem exatamente iguais, então eu só estou verificando, ó, se eles forem iguais, eu mostro essa mensagem que está sendo repetida aqui infinitamente, se não,
Se eles forem diferentes, eu mostro aqui conta criado com sucesso, mas eles nunca vão ser diferentes. Por quê? Dentro aqui desse meu laço, enquanto eu não estou modificando esse valor. Logo, se eu não estou modificando esse valor, eles serão infinitamente iguais, eles serão para sempre iguais, e é isso que caracteriza esse meu loop infinito. Então, é por esse motivo, que a saída aqui do meu programa ela está sendo executada assim de forma infinita. Se eu tivesse gravado, se eu tivesse feito um GIF, vocês veriam que estava subindo várias e várias mensagens mostrando que o nome de usuário e senha eram iguais e pedindo para o meu usuário aí tentar novamente. Então, eu iria fazendo isso aqui de forma infinita. É o que nós chamamos de loop infinito. Beleza? Então, é possível utilizar um laço enquanto. Na verdade, é possível utilizar um laço enquanto para repetir um conjunto de instruções um número determinado de vezes. Nesse exemplo, aí, de se verificar o nome de usuário e a senha são iguais, eu não tenho a dimensão de quantas vezes o usuário vai cometer esse erro. Beleza? A estrutura, enquanto, está bem aplicada. Só que, no universo da programação, qualquer problema pode ser resolvido com qualquer estrutura. Só vai caber fazer algumas modificações e isso pode deixar a lógica um pouquinho difícil. Trago isso aqui só como curiosidade para vocês também verem que, com o laço enquanto, vocês podem criar uma repetição, um número finito de vezes. Beleza? E aí vamos ver com os exemplos que nós estudamos na aula passada como iriam se resolver com o nosso laço enquanto. Ou seja, eu vou falar aqui sobre aquele algoritmo da prova do seu amor pela disciplina e aí do cálculo da folha de pagamento, que a gente discutiu na aula passada. Então, se eu voltasse lá para aquele algoritmo que pede para vocês escreverem 1000 vezes, 100 mil vezes, 10 mil vezes, que vocês gostam da disciplina, utilizando o meu laço enquanto, eu ficaria com essa lógica aqui. Então, enquanto i fosse menor do que 100, enquanto essa condição fosse verdade, eu mostro aqui a mensagem e dentro do meu conjunto de instruções, que será repetido no meu laço enquanto, eu tenho aqui que a minha variável i recebe i mais 1. Ou seja, estou incrementando o valor dessa minha variável que está sendo utilizada aqui na minha condição de uma em uma unidade. Logo, se eu omitisse esse incremento dessa variável, eu iria me encontrar no loop infinito, iria repetir isso aqui infinitamente. Porque é exatamente o que eu tinha falado para vocês. Vocês precisam modificar dentro da estrutura, enquanto os valores que são utilizados aí na sua condição. Se você não fizer isso, você com certeza vai entrar em um loop infinito. E loops infinitos não são coisas agradáveis de se encontrar em softwares reais, porque eles trazem todo um problema por trás, vão ficar exigindo mais processamento do seu computador, vão fazer o seu sisteminha parar, enfim, uma total dor de cabeça. Ninguém aí quer encontrar um loop infinito, porque é algo bem catastrófico para o sistema como um todo. Beleza? Então, isso aqui só como curiosidade para vocês perceberem que é possível resolver os problemas que eram resolvidos com o nosso par utilizando o nosso laço enquanto. Então, aqui o algoritmo aí do amor por algoritmos, para vocês falarem o quanto gostam da disciplina, e aí aqui a solução para se calcular a folha de pagamento. Então, aqui, ó, vou calcular a folha de pagamento para 10 funcionários, então, enquanto o i for menor do que 10, calcula a folha de pagamento e incrementa aqui o valor da minha variável i em uma unidade. E eu vou fazendo isso até chegar ao ponto de já ter feito 10 repetições. Certo? E aí era o que a gente já tinha discutido, é tanto que eu nem vou me aprofundar nesse código, porque senão aí seria redundante falar sobre tudo isso. Certo? Então, vimos aí nesses dois exemplos que é possível resolver qualquer problema utilizando diferentes laços de repetição. E aí, o uso do laço para simplifica o entendimento da solução. É tanto que é por isso que existem esses três laços diferentes. Vocês podem resolver o mesmo problema com esses três laços, entretanto,
há momentos em que um deles é mais adequado do que o outro. Nesse caso, o laço par era muito mais esclarecedor, era muito mais simples do que o laço enquanto, porque no laço enquanto a gente ainda teve que fazer algumas modificações, enfim, isso não foi tão interessante, certo? Porque aumentou a complexidade, exigiu a definição do incremento, sendo que esse incremento já é feito lá no nosso laço para, enfim, recomendo que para repetições limitadas, laço enquanto. Para repetições limitadas relacionadas a uma condição, na verdade, perdoe, para repetições limitadas, laço para repetições condicionais, repetições que eu não sei quantas vezes serão necessárias, laço enquanto, certo? E aí, para assimilar esse conteúdo, vamos ver aqui alguns exemplos que aplicam esse laço de repetição estudado aqui agora. Então, primeiro exemplo, pessoal, crie um algoritmo que seja capaz de somar todos os números digitados pelo usuário até a inserção do valor zero. Pessoal, eu consigo saber quantos números exatamente o meu usuário vai informar até que ele digite zero? Não. Não tenho. Meu usuário pode informar 1000 números. Meu usuário pode informar 89 números. Meu usuário pode informar 2 números. Enfim, eu não tenho como determinar isso. Eu não tenho como entrar dentro da cabeça do usuário e imaginar quais serão os valores que ele irá inserir. Não tem. Logo, se eu não tenho como fazer isso, laço para não adequado, o que sobrou? Laço enquanto. Certo? Então, crie um algoritmo que seja capaz de somar todos os números digitados pelo usuário até a exceção do valor zero, isso que a gente vai fazer, e ao final da execução apresenta o resultado da soma. Então, meu usuário está digitando números, a gente vai somando, digitou zero, pronto. Encerrou a nossa soma e aí apresenta esse valor. E aí, está aqui a solução bem simples. Chamei esse meu algoritmo de soma de valores inteiros. Estou aqui com as minhas variáveis número, que é o número que o meu usuário inseriu, e a soma, que vai ficar fazendo a soma desses valores, todo mundo aqui do tipo inteiro. Então, já peço primeiro para o meu usuário, digita um valor, um número diferente de zero. E aí eu leio esse número. Se esse primeiro valor inserido pelo meu usuário for de fato diferente de zero, então essa minha condição aqui vai ser satisfeita. Eu entro dentro desse meu laço enquanto, e aí minha variável soma recebe o valor dela mais esse número digitado pelo meu usuário, e aí eu já solicito o próximo valor. Então já mostro de novo, digite o um número diferente de zero, e aí leio esse número. Se esse número for diferente de zero, essa condição aqui vai ser verdade, e aí eu vou somando, e aí vou solicitando outro número. Fico nesse loop, fico nesse ciclo, vou repetindo tudo isso aqui até que o meu usuário digite um valor que seja exatamente igual a zero. Zero não vai mais satisfazer essa condição, porque zero não é diferente de zero, uma coisa óbvia. E aí eu vou finalizar essa minha repetição, passo aqui para o meu escreval e mostro o valor aí da minha soma, certo? Essa é a lógica por trás, é assim que as coisas elas irão se figurar, beleza? Ok, próximo exemplo. Crie um algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e identifique quais foram o maior e menor valores inseridos. Mais uma vez, pessoal, eu tenho como saber quantos números inteiros positivos o meu usuário vai inserir? Não tenho. Por isso que é uma quantidade indeterminada. E aqui também está implícito a minha condição de parada. Por quê? Enquanto o meu usuário está inserindo valores positivos, eu estou verificando qual deles é o maior, qual deles é o menor. Entretanto, quando o meu usuário inserir um valor que seja neutro, um valor que seja negativo, eu já encerro de vez essa minha leitura e apresento para o meu usuário quais foram os valores positivos, os valores, o maior e o menor valores informados até o momento, certo? Então, tá aqui a minha lógica por trás. Pegando o macete do que eu já tinha falado agora há pouco, nós colocamos uma leitura para fora, certo? A gente retira ela dentro desse meu laço de repetição. Então, eu já solicito
um valor para o meu usuário, e esse valor ele vai inicializar as minhas variáveis maior e menor, certo? E aí estou aqui com a minha condição, enquanto número for maior do que zero, ou seja, enquanto os valores que o meu usuário inseriu forem valores positivos, então já solicito novamente um outro valor e verifico. Esse valor lido no momento, ele é maior do que o valor que está contido na minha variável maior. Se for minha variável maior, passo a conter ele. Se não, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma pequena modificação. Se o valor que está contido na minha variável número for menor do que se o valor da minha variável número, perdoe, for menor do que o valor que está contido na minha variável menor, e esse valor, esse número informado pelo meu usuário for positivo, então minha variável menor recebe esse número. Por que eu estou fazendo isso? Porque que agora eu estou colocando essa verificação aqui do número ser positivo. Porque se eu não fizer isso, eu estarei considerando os valores que são de parada dentro dessa minha lógica. Ou seja, estarei considerando zero e todo o infinito aí de valores negativos. Pessoal, fazer isso está correto? Não, não está correto. Por quê? Meu programa quer determinar o maior e o menor valores dentre os valores que o meu usuário inseriu. Os valores zero e negativos são os valores de parada, então eles devem, obviamente, ser desprezados dentro dessa lógica. Então, por isso que a gente já tem essa condição aqui, que está unida a essa outra através de um E. Então, o E, para quem se recorda, ele garante que o todo é verdade quando todas as suas partes também são verdade. Ou seja, isso aqui tem que ser verdade, essa condição, e essa aqui também tem que ser verdade para que o todo aí seja verdade. Certo? Beleza? Então aí mais uma aplicação massa, mais uma aplicação bacana desse nosso laço de repetição enquanto, certo? E aí vamos agora falar sobre o nosso laço de repetição, sobre a nossa próxima estrutura de repetição, repita até. E aí, se vocês entenderam enquanto, entendeu, repita até, não tem nenhuma dificuldade, certo? Bora lá. Então, se nós quiséssemos repetir um trecho de código até que uma condição fosse satisfeita, no exemplo anterior, nós estávamos repetindo enquanto uma condição fosse verdade. Aqui, com a estrutura de repetição, repita até, nós vamos repetir até que uma condição seja satisfeita, ou seja, como se nós estabelecêssemos uma meta. Essa meta foi alcançada? Beleza, então é aqui que eu queria chegar. Eu sei quantas vezes eu vou precisar repetir até alcançar essa meta? Não, não sei. Então, é por isso que a nossa estrutura de repetição, repita até, também se figura como um laço condicional, como uma estrutura de repetição, na qual eu não tenho o conhecimento de quantas vezes vai ser necessário repetir um trecho de código até que uma determinada condição seja satisfeita. E a exemplo disso, temos aqui um algoritmo que verifica a senha. E aí, olha só, batizei ele de senha de acesso, estou com minha senha aqui do tipo caractere, e aí, olha só, aqui eu não implementei, obviamente, nenhuma repetição, estou só trazendo a lógica primordial para vocês terem noção. Então, estou solicitando a senha para o meu usuário, ó, digite sua senha de acesso, lê essa senha. Se a senha for igual isso aqui, algoritmos, minha paixão, arroba, ó, 8416, então libera o acesso, se não, acesso negado. Se o meu usuário, pessoal, errou a senha, ele tem a possibilidade de digitar a senha novamente, não é verdade? Aqui nesse meu algoritmo, ele não está fazendo isso. Errou a senha, beleza, só mostra acesso negado, e aí pronto. O usuário não tem a possibilidade de inserir novamente. Isso está errado? Está. Porque se vocês forem entrar, por exemplo, aí agora no Facebook, e aí vocês erram a senha, o algoritmo informa que o acesso foi negado, que você cometeu algum erro, e aí permite que você insira novamente a senha. Aqui não está sendo feito isso.
Como a gente pode fazer isso? Implementando a nossa estrutura de repetição, repita até, porque utilizando essa estrutura, aí sim a gente já vai conseguir fazer as coisas de uma maneira mais prática, mais adequada, mais próxima do que a gente espera, certo? Então, essa estrutura de repetição, repita até, ela é útil nos casos em que também não há conhecimento prévio do número de repetições a serem executadas, então, assim como enquanto, nós também temos o repita até aplicado ao mesmo contexto, e aí o trecho de código repetido de forma desconhecida, uma vez que a satisfação de determinada condição irá determinar o seu fim, diferente do enquanto, que enquanto a condição era verdade, a gente executava. Aqui não. A condição é verdade, ou seja, pegando o exemplo da senha, o usuário digitou a senha correta, então já não precisa mais ficar pedindo para ele inserir a senha. Faz até sentido, certo? E aí, mais uma vez, o laço de repetição, repita até, é um laço condicional, que é o que eu tinha acabado de falar para vocês. A sintaxe da estrutura de repetição, repita até, é muito simples também. É só isso aqui. Repita um conjunto de instruções até que uma determinada condição seja verdade. Olha só, muito simples. Repita um conjunto de instruções até que uma determinada condição seja verdade. E aí, pautado aqui nessa condição, também temos uma lógica que o difere do enquanto, que é a seguinte: eu vou primeiro executar o meu conjunto de instruções para só depois verificar a minha condição. Diferente do meu enquanto, que eu primeiro verificava a minha condição para só depois é, ver se havia necessidade de repetir o meu trecho de código. Aqui não. Primeiro repete, depois verifica. No enquanto, primeiro verifica, depois repete. Temos essa diferença e é justamente essa diferença que nos dá esse leque de possibilidades, toda essa lógica maravilhosa e que nós podemos implementar nos nossos algoritmos, certo? Então, tá aqui o que eu tinha acabado de falar para quem for estudar por esse material, ter esse embasamento, certo? E aí, olha só, o laço, repita, até nos permite resolver facilmente aquele problema da verificação da senha. Olha só como fica a nossa solução. Então, estou aqui entre a linha 8 e a linha 17 com exatamente o mesmo código, certo? Então, isso aqui é onde eu estou passando o meu ponteiro, o meu apontador, é o que nós já tínhamos. Aqui na linha 7 e na linha 18 está o que nós não tínhamos, que é a nossa estrutura de repetição, repita até. Então, eu mostro aqui, repita tudo isso aqui até a senha ser exatamente igual a isso aqui, algoritmos minha paixão. E aí veja como ficou a execução. Olha, digite sua senha de acesso. Eu coloquei aqui uma coisa diferente. Eu amo algoritmos. Então, o acesso negado, porque não é a senha correta. Aí eu solicito novamente. Digite sua senha de acesso. Algoritmos, melhor disciplina. Acesso negado. Digite sua senha de acesso. Algoritmos, minha paixão. E aí sim que é a senha correta. Então, acesso liberado. Então, vejam que aqui o usuário errou 3 vezes. Mas o usuário poderia ter errado 4 vezes. Poderia ter errado 8. Poderia ter acertado de primeira. Eu não tenho noção de quantas vezes o usuário vai ter que informar a sua senha até que ele informe a senha correta. Então, por esse motivo, que uma estrutura na categoria laço condicional seja aplicada. E é por esse motivo também que a estrutura repita até também é mais recomendada, porque eu vou repetir a solicitação dessa senha até alcançar uma meta. A meta que eu estou buscando alcançar é o fato da senha ser igual à senha que está condicionada à conta desse usuário. Vejam só a lógica por trás aí, stonks, aí na vossa mente, certo? Bora lá. Outra curiosidade é que nós podemos utilizar o laço de repetição repita até também para repetir um conjunto de instruções, um número determinado de vezes, assim como fizemos com o laço enquanto. A gente também pode fazer a mesma coisa. Então, mais uma vez, vamos ver como ficaram aqueles algoritmos, amor por algoritmos e folha de pagamentos já discutidos com os outros dois laços de repetição
estudados até aqui, ou seja, compara e o enquanto. Então, se vocês quiserem utilizar o repita até para criar aquele algoritmo que demonstra o seu amor pela disciplina, então vocês ficariam com esse trecho de código aqui. Repita, e aí eu mostro a mensagem, faço o incremento, e aí aqui está a minha meta. Ou seja, eu vou repetir isso aqui até o valor de i ser igual a 1, ser igual a 1000, perdoe. E aí o incremento está aqui, porque se eu não colocar esse incremento, mais uma vez eu vou entrar dentro de um loop infinito. E aí vocês viram que loops infinitos não são coisas recomendadas dentro dos vossos algoritmos, certo? Outro exemplo que nós vimos é de questão da folha de pagamento. Então, continua aqui com o processamento da folha de pagamento. Estou aqui com o meu incremento, e aí a minha meta é que o valor de i seja igual a 10. Então, vai de 1 até 10. Quando cheguei em 10, encerro aí a minha execução, certo? Então, tá aqui só para vocês verem que é possível repetir trechos de código de forma limitada com o repita até, com enquanto também é possível, só que, obviamente, as coisas ficam muito mais claras quando você utiliza a estrutura de repetição adequada a esse contexto, que aí, no caso, seria a estrutura de repetição para. O laço de repetição repita até, ele é comumente utilizado para validação de dados. Eu acho que essa até é a melhor aplicação desse laço de repetição. E aí vamos ver aqui uma melhoria para o nosso algoritmo da folha de pagamento. Vamos validar um dos dados que ali é solicitado. Então, olha só, se eu quisesse validar a hora de trabalho, ou seja, eu não quero que horas negativas sejam informadas, porque se informar uma hora negativa, obviamente vai trazer prejuízos aí na minha lógica. Não é verdade? Não faz sentido. Eu quero que ou informe que o camarada não trabalhou nada, valor zero, ou informe aí infinidade de valores reais positivos. E aí, simbolizando o total de horas que a pessoa trabalhou. Então, estou aqui agora, olha só, estou utilizando esse meu laço para 1 até 10, passo 1, faço. Opa, mas não está vendo aqui o laço repita até? Sim, porque veja só, estou aqui com esse meu laço para, para calcular a folha de pagamento de 10 funcionários. O que, que eu tenho aqui dentro agora, o que, que eu tenho dentro desse meu laço de repetição? Solicita a matrícula e aí passa aqui para a validação de dados. Então, veja só, estou com uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. Nossa, professor, posso fazer isso? Pode, tranquilo, sem nenhum problema. Por quê? O meu laço mais externo, o meu para, está se encarregando da tarefa de calcular a folha de pagamento de 10 funcionários, certo? Esse meu laço, repita até que eu vou explicar para vocês, está se encarregando da tarefa de validar as horas de trabalho informadas para esse funcionário, certo? Então é por esse motivo que eu tenho esses dois laços de repetição, um dentro, na verdade, um dentro de outro, certo? Ou seja, um laço repita até dentro aí do laço para. Então, solicita a matrícula, passo para cá, para a validação das horas de trabalho. Então, eu tenho aqui, repita até horas de trabalho ser um valor positivo. Um valor neutro ou positivo. E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu estou repetindo isso aqui. Digite as horas de trabalho, leia as horas de trabalho. Ou seja, vou ficar nesse loop, solicitando horas de trabalho e lendo até essa minha meta ser atingida, ou seja, o meu usuário digitar um valor que seja positivo. Ah, digitou que o camarada trabalhou aí 100 horas, massa, então isso aqui já é satisfeito, 100 horas, 100. É um valor que satisfaz essa condição, então eu prossigo com a minha lógica. Ah, digitou aqui menos 2 horas, menos 2 horas. É impossível você trabalhar menos 2 horas, não faz nem sentido. Então, menos 2 não é menor do que zero, então essa condição não é satisfeita. Então, volta aqui nesse loop, solicita as horas e lê novamente o novo valor. E aí fica nisso até o meu usuário seria um valor válido, certo? Quando seria um valor válido, calcula o salário, mostra a matrícula e esse salário calculado. Pronto. Vejam só, uma aplicabilidade muito massa, inclusive muito utilizada
dessa estrutura de repetição, que a minha estrutura repita até. E aí é possível resolver o mesmo problema de diferentes maneiras. Em alguns casos, a solução é simplificada, em outros, a solução tem sua complexidade aumentada. Então, por isso que eu quero que vocês tenham a capacidade de enxergar quando é possível aplicar uma estrutura de repetição ou não. O laço para é determinado a aplicar ela em contextos limitados, laço enquanto ou laço repita até, em casos em que você não consegue dimensionar isso. Entretanto, você aí tem outras duas possibilidades que diferenciam esses dois camaradas. Enquanto uma condição for verdade, repita até o alcance de uma meta ou aí para validação de dados, certo? Quer validar um dado? Utiliza o repita até. Quer alcançar uma meta? Utiliza o repita até. Quer repetir algo enquanto uma condição for verdade? Utilize aí o enquanto. E aí, só para finalizar essa aula, vamos ver aqui alguns exemplos que aplicam essa estrutura de repetição. Repita até que eu acabei de apresentar para vocês. Então, tá aqui, olha, determina a quantidade de maiores e menores de idade de N pessoas. Olha só, esse trecho aqui, você pode muito bem resolver somente utilizando a estrutura para, mas fazendo alusão ao que eu acabei de falar para vocês, que é possível que vocês identifiquem, que é necessário que vocês identifiquem os contextos mais adequados para cada estrutura e saibam utilizá-las, e também fazendo alusão ao fato de que você pode ter um repita até dentro de outra estrutura de repetição. Então, vamos melhorar esse algoritmo, no sentido de aplicar uma validação dos dados, certo? Então, determina a quantidade de maiores e menores de idade de N pessoas. N é um valor já informado pelo meu usuário, então eu já sei exatamente quantas idades, quantas pessoas terão suas idades lidas. O que eu quero fazer aqui para aplicar essa estrutura estudada é a validação dos valores aí da idade, certo? Então tá aqui esse meu algoritmo. Deixa eu explicar para vocês. Estou aqui com as minhas variáveis quantidade, idade, QTD maior, QTD menor e minha variável I. Quantidade, que vai representar a quantidade de pessoas que terão sua idade lida. Idade, para ler o valor referente aí à idade. Pessoal, estou tomando aqui um susto, que vez ou outra está passando aqui um gato no telhado. Agora eu tomei um susto grande. Enfim, vamos aqui prosseguir, certo? Então, estou aqui com a quantidade, uma variável representando a quantidade aí de pessoas a terem suas idades lidas, idade representando a idade dessas pessoas, QTD maior e QTD menor, que são os contadores, afinal, quero determinar quantas pessoas dentre todas essas idades lidas foram maiores e menores de idade, e aí minha variável I que eu estou utilizando para percorrer esse montante de pessoas, certo? E aí, inicialmente, olha só, eu solicito que a pessoa informe a quantidade que o usuário, na verdade, informe a quantidade de pessoas que terão suas idades lidas. E eu utilizo essa quantidade dentro desse meu laço para. E eu vou para I de 1 até quantidade. Vejam que eu li esse valor de quantidade porque eu quero saber exatamente até em que ponto eu vou ficar solicitando a idade das pessoas, certo? Então, vou de 1 até quantidade, passo 1. Então, vou incrementando, eu começo em 1, vou até quantidade, vou incrementando de 1 em 1. Certo? O usuário informou que serão lidas as idades de 10 pessoas, então vou ler 10 pessoas. O usuário informou aí que serão lidas as idades de 100 pessoas, então vou ler aí a idade de 100 pessoas, certo? O que eu estou fazendo aqui em seguida? Olha só, aqui entre a linha 12 e a linha 14. Tem um repita até. Por que você tem um repita até aqui, professor? Porque olha só, o que tem dentro desse meu repita? Digite a idade da pessoa e aí eu leio a idade. Só que essa idade eu preciso garantir que seja um valor válido. O que é um valor válido para idade?
é uma idade que está entre ou seja, o participante aí desse formulário, dessa pesquisa, ele tem 1 aninho, certo? É um bebezinho, ou é já um idoso com até 110 anos. Ah, pode existir pessoas com mais de 110 anos? Pode, certo? Aqui eu só coloquei esse limite só para garantir que aí ninguém vai formar 200 anos para alguém, certo? Ninguém aí é o Drácula, ninguém aí é o vampiro, ninguém aí é o vampiro lá do Crepúsculo, que eu esqueci o nome, enfim, para assim viver 2 anos, viver de forma infinita. Infelizmente, não, adoraria que isso acontecesse, mas nós temos uma limitação de dados, até meio triste, né? Pensar nisso, enfim, vamos prosseguir aqui com a nossa lógica. Então, é por isso que eu coloco esse intervalo de valores. Então, é essa validação que eu estou fazendo, certo? Então, enquanto não, vou solicitar esse valor até o meu usuário informar um valor que esteja entre 1 e 110. Informou um valor válido nesse intervalo, então eu aceito como idade. Ah, o usuário aqui informou menos 50. Tô falando, esse gato tá me dando cada susto. Então ele informou aqui menos 50 não atinge essa meta. Logo, se não atinge essa meta, então eu vou solicitar novamente a leitura dessa idade, certo? E eu vou fazendo isso até o meu usuário informar um valor que seja válido dentro desse intervalo, certo? Ah, informou aqui 60. 60 é um valor válido, porque é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 110. Então, se é um valor válido, então aí eu vou, enfim, poder aceitá-lo e aí já não vou mais ficar dentro do loop desse meu repita até. Então, quando eu sair desse meu repita até, partir aqui para essa minha estrutura de decisão, então eu já estou verificando se a idade dessa pessoa que é válida, que está entre 1 e 110, ela se caracteriza como menor de idade ou maior de idade. Maior de idade é a pessoa que tem que tem 18 anos ou mais, então por isso que está aqui idade maior ou igual a 18, e aí eu incremento o contador relacionado à quantidade de maiores de idade. Se não, se a pessoa tiver menos do que 17 anos ou menos, então eu incremento o contador relacionado à quantidade aí de menores de idade, certo? E aí que eu coloquei só um senão que nunca vai ser executado, afinal, nesse ponto aqui eu já estou com a idade válida, então quando eu chego aqui a idade, ela está entre 1 e 110, eu coloquei só esse senão, de forma que só para garantir que se algo tiver passado batido, o que é impossível, ele vai mostrar aqui idade inválida, mas isso aqui eu garanto tranquilamente que nunca vai ser executado, porque nós aplicamos muito bem esse nosso repita até, e aí, quando chegar nessa estrutura de decisão, a idade vai ser válida, certo? E aí, quando eu terminar a leitura das idades das pessoas que estão participando dessa pesquisa, então eu só mostro os valores aí que estão contidos nesses meus dois contadores. Então, eu mostro aqui quantidade de maiores de idade e formo o valor dessa variável, QTD maior, quantidade de menores de idade e formo o valor de QTD menor, certo? Então, é isso, beleza, pessoal? É o que eu tinha proposto a discutir sobre essas outras duas estruturas de repetição, enquanto e o repita até. Então, nesta aula, nós tivemos o entendimento dessas outras duas estruturas de repetição, falei sobre elas e entendemos mais sobre as duas com o estudo de alguns exemplos que permitiram aplicar as referidas. Beleza? Então, tá aqui mais uma vez a referência que eu utilizo, eu ressalto lá no céu essa referência, e é isso. Então, obrigado aí pela atenção, espero que esse conteúdo tenha sido altamente enriquecedor para vocês, certo? Então, valeu, pessoal, nós nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.